Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando as notícias aqui agora, me chegou muita coisa e muita reflexão também. As pessoas estão precisando de Jesus Cristo no coração. Essa é a verdade. Mas isso vai se acirrando devido a decisões. A gente vê pessoas humildes, pessoas simples, tomando 17 anos de cadeia. Aquela frase que aquele homem escreveu, que estava o tio França lá no banheiro dele, que não fizeram ainda o exame, para saber se a letra é dele, mas eu ouso a dizer que talvez até seria dele, sim. Indignado do que está acontecendo. Você também está indignado. Você que me assiste está indignado, escreve aí. Nós temos Deus no coração, a gente não vai fazer uma doideira dessa jamais. Agora, pessoal, as pessoas, elas são diferentes. Isso que está acontecendo para um deixa uns doentes, deixa outros. Deixa, enquanto você fica triste, o outro tem uma reação diferente. Você sabia disso? E é preciso colocar Deus dentro do circuito. Se a gente não fizer isso, a gente não chega a lugar nenhum. Nós vamos ver agora, tem uma entrevista com o presidente do Supremo, se ele vai enquadrar isso no 8 de janeiro ou não. Tem o Malafaia que está descendo a madeira, o Malafaia. Eu vou soltar o Malafaia, ele estava sumido, mas ele vai falar do tio França. Vamos lá. Abençoado do Brasil, eu não vou deixar passar. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, com uma narrativa para tentar tirar proveito, para jogar uma cortina de fumaça nos seus atos ilegais, injustos, sobre a questão do homem com problemas mentais e emocionais que explodiu bombas em Brasília. Eu repudio de cara qualquer baderna, qualquer perseguição, qualquer quebra-quebra, seja da direita ou da esquerda, de quem quer que seja. Mas vamos lá. Ele monta a seguinte narrativa. Olha a narrativa de Alexandre de Moraes. O homem-bomba na Praça dos Três Poderes é fruto do discurso de ódio. É a narrativa que a esquerda usa e que ele usa também. E a anistia vai gerar mais agressividade. Se o senhor tem direito de mostrar e de falar isso, eu tenho o direito de dizer isso aqui. Não é seu discurso de ódio. Suas atitudes de ódio, de perseguição política, vão gerar mais agressividade. Vamos aos fatos para avivar a mente do povo brasileiro. Em 2014, 15 mil camaradas do MST, o puxadinho do PT, tentou invadir o STF. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Muitos dos ministros do STF de hoje estavam lá. Ninguém chamou esses caras de golpistas, terroristas ou subversivos. Foram chamados de manifestantes. Vem o pior. 2017, 35 mil sindicalistas, um puxadinho do PT, realizaram quebra-quebra em Brasília, quebraram ministérios, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Foram chamados de manifestantes. Nenhum ministro do STF chamou de golpista. Ninguém foi preso. Ninguém foi condenado. Agora vamos para 8 de janeiro. Os baderneiros fizeram quebra-quebra em Brasília. Deixaram de ser chamados manifestantes e passaram a ser chamados de golpistas e terroristas. Uma verdadeira perseguição política promovida por Alexandre de Moraes com o objetivo de atingir Bolsonaro. Então, eu tenho 2 desafios. O primeiro, o senhor Flávio Dino, que era ministro da Justiça. 200 câmeras em Brasília. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos para sabermos quem é quem na história? Foram apagados ou entregues a Alexandre de Moraes? Cadê? Nunca vieram à tona. Agora, gente, isso é uma afronta à nossa inteligência. O chefe do GSI de Lula, general Gonçalves, dando água a pseudos golpistas. Não é inacreditável. E conversando no palácio. Golpistas, donas de casa, faxineiras, golpistas que não usaram metralhadora nem bomba e condenados a mais de 14 anos de cadeia. Quem tem trazido instabilidade e acirrado ânimos
são as injustiças do ditador da toga Alexandre de Moraes, e eu provo que ele rasga sucessivamente a Constituição, ele preside um inquérito imoral e ilegal das fake news, porque não tem a participação do Ministério Público, que é obrigado, ele rasga o artigo 129, ele rasga vários artigos da cláusula pétrea da Constituição, que é o artigo 5º, eu não vou nem citar aqui o inciso 4, o inciso 16º, e cito o inciso 55, o duplo grau de jurisdição, que todo brasileiro tem direito a recorrer a instâncias. Sabe o que é que eles fizeram? Chamar essa gente de baderneira, de golpistas e subversivos para serem julgados no STF e não terem direito a recorrer a outra instância. Isso é uma vergonha do senhor Alexandre de Moraes. Rasga o artigo 53, prende deputado e cerceia a rede de parlamentares. O senhor Alexandre de Moraes rasga o artigo 220, parágrafo 2º, e estabelece a censura. Rasga, novamente digo, o artigo 53 e o 102 e coloca a gente comum do povo para ser julgada no STF, que não tem foro lá. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E mais, ele se diz vítima de um complô desses pseudos golpistas para matá-lo. Então o senhor está em suspeição. O senhor não pode presidir esses inquéritos. Isso é uma vergonha, é uma aberração jurídica. Isso sim provoca ódio, essas injustiças, e nem por isso nós podemos apoiar qualquer baderna, ou qualquer quebra-quebra, ou qualquer atentado contra a autoridade. Essa é a verdade. O senhor não tem moral para tentar tirar proveito de algo onde o senhor é participante e promotor de verdadeiras injustiças. Deus tem... Malafaia está aí falando, né? Muita coisa que ele falou aí é verdade mesmo, tá? Ele tem total razão aí. O ministro Supremo está falando, daqui a pouco o STF, o chefe da Polícia Federal. E eu tenho uma novidade para você daqui a pouco que eu vou te mostrar. Prepara seu coração. Vamos lá? Vivo o ministro, presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. De um processo de descredibilização das instituições. Isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. As pessoas podem ter divergências, as pessoas podem ter críticas, as pessoas podem não concordar com decisões específicas, mas o ataque destrutivo às instituições abre caminho para um tipo de ódio que é extremamente negativo para a sociedade. E aí influencia pessoas que às vezes têm algum tipo de perturbação e você acaba estimulando esses comportamentos completamente desviantes. Portanto, a crítica, a divergência, a oposição fazem parte da vida. O ódio, a agressividade, a grosseria não fazem parte da vida civilizada. Portanto, o esforço que nós estamos procurando fazer, quase um apelo, é para nós retornarmos aos padrões de civilidade que a sociedade brasileira sempre teve. Um povo afetuoso, um povo alegre, uma vida harmoniosa, em que as pessoas podem divergir. Mas esse discurso de ódio, essa agressividade, essa violência não faz parte do cardápio natural da formação brasileira, de modo que a gente precisa colocar esse gênio do mal de volta na garrafa. Presidente, o senhor falou... Vocês já estão apurando isso? Absolutamente, não houve falha alguma na segurança, pelo contrário. A Polícia Judicial e os agentes de segurança prontamente interceptaram a pessoa que ameaçadoramente se aproximou do prédio e evitaram que ele entrasse no prédio. Pelo contrário, a segurança funcionou perfeitamente, não temos nenhuma queixa. Presidente, o senhor falou durante... Merece elogios até, foi muito corajoso o policial judicial, porque mesmo depois que o sujeito disse que estava com explosivo, ele fez a abordagem que tinha que fazer. O senhor falou durante a sessão sobre a necessidade de responsabilizar quem atenta contra a democracia. E como é que o senhor vê, a corte vê essa questão, principalmente agora desse último ataque, e as iniciativas ali do Congresso com relação ao 8 de janeiro? Então, como eu tenho dito, a discussão sobre a anistia é uma discussão própria do Congresso, pela Constituição. Agora, geralmente você não anistia antes sequer de ter julgado. E acho que passar a mão na cabeça em episódios como o que ocorreram aqui, isso aqui foi tudo destruído por pessoas que se articularam. De modo que o discurso de que algumas pessoas inocentes e ingênuas estiveram aqui não é um discurso verdadeiro. Portanto, é preciso responsabilizar, porque
porque, do contrário, nas próximas eleições, quem perder vai achar que pode fazer a mesma coisa, e a gente naturaliza o absurdo. É preciso parar para relembrar o absurdo que foi milhares de pessoas criminosamente articuladas invadindo o prédio do Supremo Tribunal Federal, invadindo o prédio do Congresso, invadindo o Palácio Presidencial, quebrando os móveis, quebrando as estátuas, tocando fogo nas coisas. A normalização disso é um absurdo total. Portanto, a anistia, antes mesmo da condenação, parte do pressuposto que não aconteceu nada grave nem relevante. Acho que é um equívoco. Presidente, nessa mesma linha, não é hora de acelerar e talvez os responsáveis, os mentores intelectuais, os instigadores da tentativa de golpe, incluindo o presidente Bolsonaro, caso ele seja indiciado nesse caso? Primeiro, eu não sei, até o final da investigação, quem é que vai ser indiciado. Portanto, eu não tenho opinião pré-formada, nem pré-julgamento em relação a ninguém. Mas acho, sim, que já está em boa hora de nós conseguirmos concluir essa investigação, uma investigação complexa, com muitas testemunhas, muitas pessoas foram ouvidas, mas eu tenho um sentimento, conversei recentemente com o ministro Alexandre de Moraes e com o diretor-geral da Polícia Federal, e acho que nós já estamos perto do fim para esse material ser entregue ao Procurador-Geral da República, que aí sim vai verificar em relação a quem há provas e em relação a quem não há provas. Veja, não se pune por divergência política, você se pune se houver um crime. Portanto, se for apurado um crime, nós temos que investigar. Algumas pessoas se queixam das penas que foram aplicadas. As penas são definidas pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo aplica as penas que estão no Código Penal. Okay? Só uma dúvida, porque o senhor falou que na avaliação não houve erro de segurança, mas nós chegamos muito próximo do Supremo, se arremessar os artefatos contra o prédio do Supremo. O senhor acha que tem que haver alguma avaliação sobre as grades, sobre a segurança? Então, nós havíamos retirado as grades. É uma coisa bonita que estava acontecendo aqui em Brasília, eu via da janela da minha sala, as pessoas voltaram a caminhar pela Praça dos Três Poderes. Eu mesmo ontem dei um passeio, fui lá conhecer a Casa de Chá, dei um passeio, ainda bem que esse sujeito não cruzou comigo. Estavam só eu e a minha secretária de Comunicação Social, a Mariana de Oliveira. Portanto, estava muito bonita a praça sem grades, e as pessoas voltando a passear na praça, escolas, até ambulantes, passou a ser um espaço alegre. É uma pena que um ato terrorista, porque um sujeito que coloca bomba no corpo, em qualquer lugar do mundo, um sujeito que coloca bomba no corpo para isso explodir e matar alguém ou ferir alguém é terrorista. Portanto, é uma pena que um ato terrorista como esse impeça que a praça volte a ser do povo como ela deve ser. Eu espero que, em breve, o país consiga se reconciliar com a sua alma verdadeira, que é uma alma afetuosa. Tá aí, o presidente do Supremo Tribunal Federal falando. Pessoal, tem uma bomba para você agora, hein? Agora não, eu vou deixar o chefe da Polícia Federal e que você vai ver que o plano não era o Xandão. O plano desse cidadão era o Bolsonaro. Quem está falando isso, Marcelo? É eu? Não. Quem falou foi a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina. O governador Ibanez Rocha está em Roma, férias. Tá? E o governador não tem nada a ver com isso, né, pessoal? Se chegou às férias e tem direito das férias, né? Por isso tem a vice, ela assumiu. Então, tem que se queixar aqui do governador, tá? Pelo menos por hora. Mas a Celina disse que o alvo também seria Bolsonaro. Vamos ver aqui a Polícia Federal falando e logo em seguida a fala da governadora. Meu amigo. Vamos ver aqui. A falar com a Isabel lá em Brasília, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, fala agora sobre o que aconteceu por lá. Vamos ouvir. Bom dia a todas, bom dia a todos. Me acompanham aqui Dr. Pérez, superintendente da Polícia Federal aqui no Distrito Federal,
Dr. Flávio Coca, que é da Unidade Antiterrorismo da Polícia Federal. Eu quero, inicialmente, fazer o registro da gravidade dessa situação que nós enfrentamos ontem, que apontam que esses grupos extremistas estão ativos e precisam que nós atuemos de maneira enérgica, não só a Polícia Federal, mas todo o sistema de justiça criminal, porque entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas é conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado agora num período recente. Quero também fazer um registro importante aqui de agradecimento ao governo do Distrito Federal, particularmente à Polícia Militar, à Polícia Civil. Conversei ontem com a governadora, conversei com a Coronel Ana Paula, com o diretor-geral da Polícia Civil, Dr. José Oerick, que estivemos no local durante a madrugada ainda, trabalhando juntos e com o apoio decisivo, né, da Polícia Militar Civil, Polícia Militar que prontamente isolou a área, prestou todo o apoio para que as nossas equipes pudessem atuar. Como todos já acompanham, têm acompanhado, houve esse lamentável episódio, onde um cidadão de 59 anos, a profissão dele é chaveiro, natural de Santa Catarina, e que estava em Brasília há cerca de 3 ou 4 meses, foi candidato a vereador, tem filiação partidária e cometeu o ato que todos acompanhamos. Então, logo tomei conhecimento desse episódio, determinei que as nossas equipes fossem ao local, a equipe de perícia, a nossa equipe de papiloscopia, ou seja, de identificação humana, e também a nossa unidade de investigação, a nossa equipe de investigação antiterrorismo. Da mesma maneira, determinei a instauração do inquérito policial, que foi inicialmente feito aqui na Superintendência da Polícia Federal, e o encaminhamento à Suprema Corte, em razão da hipótese ou das hipóteses criminais, de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito e também de atos terroristas. Então, nós estamos tratando esse caso sobre essas duas vertentes e, por isso, na nossa unidade de antiterrorismo está atuando diretamente nesse caso. Nossas equipes trabalharam ainda estão no local, trabalhamos desde do momento 1, com as análises periciais, a questão da identificação do local, isolamento de área, especialmente em relação ao corpo, em relação ao veículo que foi utilizado por esse cidadão, em relação a um trailer que estava estacionado próximo ao veículo, no local ali próximo, também numa residência na Ceilândia, e, por fim, a nossa equipe está, nesse momento, trabalhando num outro achado, que é uma caixa que foi localizada também nas proximidades, que estamos fazendo, enfim, análise e identificando se, de fato, pertence a esse mesmo episódio. Também estamos utilizando lá drones, o escaneamento em 3D, toda a nossa equipe técnica dedicada para isso, para que a gente consiga, em toda a extensão da situação, definir, encontrar os caminhos aí para a investigação. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro, isso a investigação apontará, mas essa pessoa estava aqui no começo do ano e hoje na residência na Ceilândia há uma mensagem escrita nas paredes, enfim, no espelho da residência, fazendo menção a um ato de pichação que foi feito no 8 de janeiro na Estátua da Justiça. E ali é importante se dizer que não é só um ato de pichação.
ali é um ato gravíssimo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Essa pessoa está presa até o presente momento e que mostra essa vinculação desses grupos radicais que culminam, né, com essa barbárie que aconteceu ontem na tentativa de matar ministros da Suprema Corte e também que culminou com esse lamentável episódio do suicídio dessa pessoa. A investigação também buscará apontar o material que foi utilizado para cometer esses atos. Nós vamos também estudar o processo produtivo para tentar identificar também a origem desse material explosivo, que foram artefatos artesanais, bombas tubo, e vejam a gravidade disso, foram construídas de maneira artesanal, mas com um grau de lesividade muito grande, né, com várias agentes ali com artefatos de fragmentação que simulam uma granada. Então, isso, de fato, poderia trazer causar um dano ainda maior se houvesse, enfim, o intento concluído dessa pessoa. Além disso, essa pessoa portava com ela um extintor de incêndio carregado de combustível, de gasolina, que simula também um lança-chamas. Estava com ele no momento do encontro e que apontam, reitero, a gravidade dessa situação que nós encontramos. No porta-malas do veículo, vários fogos de artifício montados, estruturados, inclusive apoiados em tijolos, para que fossem canalizados para uma única direção, que foi de fato acionado, causou inclusive incêndio parcial do veículo, e também esse trailer, que já foi alugado há alguns meses, não foi uma coisa bem recente, e que estava num ponto estratégico ali nas proximidades do STF, o que nos aponta para, de fato, um planejamento de médio, talvez de longo prazo, e que canalizam e sinalizam a gravidade de tudo isso que foi feito. Não sabemos ainda a motivação do crime, estamos trabalhando, como eu já disse, com essas hipóteses criminais de uma ação terrorista, mas também da ação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E esse caso se conecta, como também já rapidamente mencionei, com outras investigações nossas aqui da Polícia Federal, que a partir, inclusive, desse sinal muito claro, né, dessa mensagem deixada pela pessoa que se suicidou ontem, revela que, de fato, há conexões e, portanto, nós vamos trabalhar com a nossa equipe, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, para que a gente consiga, de fato, elucidar esse episódio. O inquérito foi instaurado ontem, encaminhado à Suprema Corte, e agora está na presidência para definir a competência, qual ministro será o ministro relator do episódio. Não sei se, enfim, nesse espaço de tempo aqui já foi feita essa distribuição, mas o encaminhamento está para a deliberação do presidente ministro Barroso. Então, com essa... O Barroso já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Agora, a cereja do bolo. Quero falar para você o que a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina, ela diz sobre o Bolsonaro e sobre esse indivíduo. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, declarou, agora há pouco, em entrevista ao programa CB Poder Especial, parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília, que Francisco, que é o tio França, o homem que morreu em uma explosão na frente do Supremo Tribunal Federal, dizia no WhatsApp que queria matar Bolsonaro. Celina Leão afirma que as declarações do tio, né, Wesley Luiz, localizada no celular dele, demonstram desequilíbrio emocional e psicológico, e que ele dizia que queria matar Bolsonaro também.
A fala do Valdemar, abro aspas, hein? Ela falando. Eu vou colocar aqui a fala dela, para a gente poder ler junto, vamos? A fala da governadora. Olha o que foi descoberto no celular dele. A fala do Valdemar Costa Neto, presidente do PL hoje, foi até muito centrada. Ele foi filiado ao PL em 2020. Deixa eu aumentar aqui, peraí, perdão. Antes do Bolsonaro se filiar. E outra informação importante é que o WhatsApp dele, mostrando até desequilíbrio dele, ele falava que queria matar Bolsonaro também. Então, assim, você não pode pegar uma investigação e falar, não, só isso que ele falou que vale é isso aqui, não vale. Então, há um desequilíbrio emocional e psicológico que é perceptível nas ações e que levam ao extremo. Ao extremo nunca vai ter bom senso, nunca vai tomar uma decisão republicana, nunca vai ser capaz de dialogar. É isso que nós temos que combater. Então, vamos ver aqui. E vai ser assim também em 2026, a senhora acha? Eu acho que mesmo depois desse ataque aí é possível uma pacificação política, uma vez que ele era filiado ao PL, quer dizer, foi candidato a governador, a vereador, isso certamente vai ser, eu acho que abordado, né? A fala do Valdemar hoje foi até uma fala muito centrada. Ele foi filiado ao PL em 2020, antes do presidente Bolsonaro se filiar. E outra informação também que é importante, ele, no WhatsApp dele, mostrando até o desequilíbrio dele, ele fala que ele queria matar o Bolsonaro também. Ele fala o nome dos ministros e fala também que ele gostaria de matar o Bolsonaro. Então, assim, né, você não pode pegar uma investigação e falar, não, só esses aqui que ele falou que vale e esse aqui não vale. Então, há um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico perceptível nas ações. Aí. Então, está aí o comprovante, então, de que a governadora falou, né? Nós lemos para você e agora você viu da boca dela que ele queria atentar contra o Bolsonaro também, né? Então, para você ver que ele não é bolsonarista. O bolsonarista que quer matar Bolsonaro não faz sentido. Ele é o líder da direita. Deu para entender? Então, essa história vai aparecer muita coisa ainda. Eu queria te falar uma coisa. Preste atenção se você está inscrito nesse canal. Vê se seu joinha se está conseguindo dar o joinha, assim, ou não. Coloca eu consegui aí. Escreve aqui embaixo para mim. Forte abraço, se inscreve no canal. Fica com Deus.